Shalom, shalom, povo de Deus. Mais uma live de testemunho para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Aleluia, glórias a Deus. Convida alguém, compartilha essa live, ministra, evangeliza a vida de alguém. Deus tem feito presente na nossa vida, através das lives de testemunho. O Senhor tem alcançado pessoas, tem ministrado na vida de pessoas. E essa página pertence ao Senhor, daquilo que Deus tem feito na vida dos teus filhos e filhas, né? E foi uma direção, uma ordenança do Senhor. Eu estar convidando homens e mulheres para estarem testemunhando aquilo que o Eterno tem feito nas suas vidas. Eu já quero iniciar contigo orando, né? Apresentando esse tempo ao Senhor, que nós vamos estar aqui. Te convido a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos a graça, o louvor e a adoração ao Senhor, porque Tu és digno de receber. Mais uma tarde nós nos reunimos aqui, porque é o Teu Espírito que nos conduz, é o Teu Espírito que tem feito esse caminho. Que a honra e a glória seja dada ao Teu nome. Senhor, fala com Teus filhos e filhas. Manifesta, Deus, o Teu poder em toda a terra, Pai. Que o Teu nome seja adorado. Que o Teu nome seja glorificado. Nós Te rendemos, Pai, e Te reconhecemos como nosso Senhor. Nós Te reconhecemos como nosso Pai, nosso Criador. Seja bem-vindo em nosso meio. Nos conduza, Pai, no dia de hoje. Assim Te oramos, Te agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Miriam já está aí, a pastora Michele já está aí, já vou passar para ela. Rosilane, seja bem-vinda. Caroline, sejam todos bem-vindos nessa tarde a esta live de testemunho. A gente vai estar recebendo a pastora Michele Rios, né? Que estará testemunhando, contando a sua história, aquilo que o Eterno tem feito na vida dela. Mas antes de passar a oportunidade para ela, eu quero deixar uma palavra, ministrar uma palavra na tua vida. Pega aí a tua espada, desembainha ela, né, que é a Bíblia Sagrada. Abra comigo lá no livro de Mateus, no seu capítulo 15, verso 21, ok? Capítulo 15, verso 21. Ao texto de algumas pessoas vai estar escrito a mulher cananeia. E eu quero falar sobre essa mulher nessa tarde. Eu quero trazer menção desta mulher bem conhecida na Bíblia. Nós já ouvimos falar da história da mulher cananeia. E eu quero trazer a menção a esta palavra. Shalom, shalom, Gileda. Seja bem-vinda. Assim diz o texto, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tíron e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximou-se, rogando-lhe, dizendo: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faze-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Glórias.
Louvado seja ao Eterno, ao nosso Deus, através dessa palavra. Nós conhecemos esse texto, né? Que uma mulher cananeia, ela era uma mulher pagã, era uma mulher gentil desde o seu nascimento. E o povo cananeu, eles tinham descrédito, né, ao povo judeu, aos princípios, aos fundamentos, a tudo. Só que interessante que Jesus, ele passa por uma localidade. Jesus, ele entra num território. Jesus está passando por um arraial. Oh, glória! Jesus, ele entra sempre na hora e no momento exato. Jesus, ele tem um encontro marcado comigo e contigo. A gente pode dar volta. A gente pode andar em outros lugares. A gente pode estar num tempo de rebeldia. A gente pode estar fazendo coisas que não agradam ao Eterno. Mas Jesus, ele tem um encontro marcado comigo e contigo. Quando ele quer te encontrar, não tem nada que impeça. Jesus vai ao nosso encontro. E eu creio também nessa palavra que essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. E o texto vai dizer que ela encontra Jesus, e olha a fala dessa mulher, ela reconhece a autoridade, ela reconhece quem está diante dela, ela teve fé. Oh, meu Deus do céu, eu já quero liberar sobre a tua vida. A manifestação do céu só acontece na nossa vida através da fé. Você precisa acessar esse código e essa chave. Para ver a manifestação do Eterno na minha e na sua vida, preciso exercer a fé. Eu preciso acessar a fé, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas encontra a fé. Jesus só precisa encontrar fé no meu e no teu coração. E ela diz: Senhor, Filho de Davi. Ela está reconhecendo a autoridade, ela está reconhecendo que está diante dela, e ela fala: tenha compaixão de mim. Sabe o que ela faz aqui? Talvez ela não tenha entendimento, mas nós temos entendimento, que Deus nos sonda, o Senhor nos esquadrinha. A forma que você se apresentar diante do Pai, Ele já sabe como você se encontra. Ele lê, ele sabe os nossos pensamentos antes mesmo de você falar, pronunciar uma sequer palavra. Jesus já te esquadrinhou, ele já te viu por dentro, ele sabe a intenção da tua pergunta, da tua fala e da tua resposta. Oh, meu Deus do céu! A gente pode enganar a homens, nós podemos enganar a quem está ao nosso redor, mas a Jesus, a Deus, não tem como enganar, não tem como se esconder, não tem como burlar o sistema do céu. E esta mulher, ela vai diante dele e fala: se você tem compaixão de mim, minha filha, olha aqui, ela traz o problema para Jesus. Ela fala qual é o problema que está na casa dela. Ela apresenta para aquele que pode resolver o que está acontecendo dentro, o que está no interno, o que está dentro da casa. Ela fala: minha filha está endemoniada. E aí a gente sabe, né? Se é legião, se é um, se é dois, se é legião, que tipo de demônio que está na atuação na filha da mulher cananeia, porque não diz o nome nem dela, nem da filha, só diz a origem, da onde ela é e qual cultura ela era, cananeia. Mas a mulher, ela aponta o problema, ela fala assim: Jesus, tem alguém na minha casa que está endemoniado. Tem alguém na minha casa que está num nível que eu não tenho capacidade para resolver, mas eu jogo para cima e eu apresento para aquele que pode resolver todos os meus problemas. Só que para me poder virar essa chave e acessar aquele que pode resolver, eu preciso ter fé. Preciso ter fé, preciso me submeter, preciso confiar. E aí Jesus está perguntando para mim e para você nessa tarde: confia? Você está trazendo os meus problemas para mim, que eu posso resolver? Você está crendo em quem ou em quê?
Só que no meio dessa caminhada aqui, Jesus não está sozinho, Jesus está com os discípulos. Só que os discípulos não estão entendendo o que está acontecendo. E aí os discípulos, a primeira coisa daquele que não entende o problema do outro ou julga a aparência, o estado e o momento de alguém, vai dizer assim: despede ela, manda embora. Pra que entrar nisso? Pra que emprestar seu ouvido? Pra que ir na casa dela orar? Pra que liberar alguma coisa pra alguém que está endemoniado? Pra que resolver o problema ao entrar em lutas de alguém que não confessa a mesma fé que eu e você? Por que o senhor vai perder tempo com alguém que não faz parte da religião, não faz parte da mesma língua, não faz parte, né? Pra quê? Só que Jesus teve um encontro com alguém que não estava sendo encontrado há muito tempo. Que isso? Palavra de revelação, não tem no Google. Ô Jesus, tu és lindo. O Senhor encontra aquele que não estava sendo encontrado. Meu Deus, Jesus vem na contramão. Jesus resgata aquele que foi perdido. Jesus resgata aquele que ninguém quer resgatar. Jesus vai ao encontro daquele que é desprezado, as mulheres improváveis, os homens improváveis, aquele que ninguém dá nada, aquele que a sociedade despreza, aquele que fala assim: não, não vou ter amizade, não vou falar com ele ou com ela, é leproso. Não, Jesus vai ao encontro daquele que não é encontrado por homens, mas por Yeshua é. Então nessa tarde, fica com essa palavra. Você está sendo encontrado no dia de hoje. Pastora Michele, seja bem-vinda. Ouvir seu testemunho, a sua história, o que Jesus fez na tua vida. É um prazer recebê-la. Deixa eu ver. Aê, que palavra poderosa, pastora. Ó, tem nada pronto não. Eu tô sendo guiada pelo Espírito. Tá queimando. É assim que ele me move. Palavra. Ele me move na liberdade. Amém, glória a Deus. Nossa, palavra muito poderosa, viu, pastora? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Jesus. Muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, né, de receber esse convite para compartilhar um pouquinho do meu testemunho. Quando eu recebo esses convites assim, eu sinto que o Senhor quer me impulsionar, sabe? E às vezes a gente tem uma rotina, né, muito corrida, e é um privilégio, né, estar aqui, parar para poder desfrutar da sua presença, mas principalmente, né, da presença do nosso Pai, porque eu creio que Ele está aqui. Sim. Eu pensei, né, orei ao Senhor para eu poder compartilhar a minha história de forma objetiva, porque são tantas coisas, né, que o Senhor faz em nossas vidas. E eu lembro que no início eu anotava tudo no caderno, tudo que acontecia no meu dia. Eu ia lá, acordava, hoje aconteceu isso, hoje aquilo, e eu tinha que las anotar. Eu acho que eu tenho até hoje esse caderno assim, anotado. Mas deixa eu me apresentar primeiro, né? Senão a gente já começa pelo meio. Eu sou Michele, né? Tenho 40 anos. Sou casada há 10 anos. Tenho 3 filhos maravilhosos, né? O Samuel, o Luca e o Felipe. E eles são um presente de Deus na minha vida. E fui ungida pastora em 2014. Minha conversão aconteceu meu grande encontro, né? Aconteceu em 2013. Mas, né, antes disso, eu tinha uma história. E uma história, eu falo assim, que a minha família, ela é uma família disfuncional, porque eu sou filha de pais separados. Então, a minha infância foi muito confusa porque a minha mãe é pernambucana, então eu sou filha de nordestina por parte de mãe,
E meu pai mineiro. Então, meu pai conheceu minha mãe lá no Nordeste, se apaixonou, minha mãe maravilhosa, linda, né? Aquela mulherão de praia. Então, meu pai se apaixonou. Pensa num homem que não queria nada com ninguém, só queria curtir a vida. Até hoje ele é assim. Ele nem casou de novo, porque ele gosta de curtir a vida. E ele não resistiu, né? Quando conheceu a minha mãe, logo eles se casaram. E a minha mãe me conta que ela quis muito engravidar de mim e ela não conseguia. Então, ela ficou anos tentando engravidar, até que, quando eles foram morar no Espírito Santo, ela engravidou. Então, eu tenho uma história com o Espírito Santo ali, com Vitória, muito forte na minha vida, e eu vou contar por quê daqui a pouco. Então, eu fui uma criança desejada, fui desejada pelos meus pais, né? Recebi, né, muito amor ali, mas logo depois que veio meu irmão, né? Que meu irmão é um ano e pouquinho mais novo que eu estava engateando quando minha mãe engravidou de novo. O casamento já não estava legal, né? Já tinha. Meu pai bebia muito, e a minha mãe achou que depois de casado, dos filhos, ia ficar sério, ele ia, né, conseguir levar as coisas de forma mais séria. E então começaram muitas brigas, muita confusão, e aí veio o divórcio, né? E nisso, né, quando uma família está sendo desfeita, né, existe uma tensão muito grande, né, por todos que estão vivendo, né, esse divórcio. E você não acredita o que aconteceu. Vocês não acreditam, né, vocês que estão aqui vivendo. O meu pai simplesmente me roubou da minha mãe quando eu era pequenininha. Gente, teve isso, um sequestro. E ele conta isso numa maior alegria, né? Porque eu roubei ela até hoje. Ontem mesmo encontrei com ele, estava passando na rua, ele estava num barzinho, ele contou essa história. E por muito tempo eu via isso como uma proteção. Nossa, meu pai quis me proteger, por isso que ele me tirou da minha mãe, né? Porque minha mãe morava no Nordeste e não tinha ali as condições adequadas que ele achou, né? Que eu teria para crescer em segurança, enfim. Então ele sempre contou isso como um herói, né? Só que depois essas marcas vieram, né? No inconsciente, ela veio manifestando durante uma vida quase toda, né? E eu fui tomando consciência das coisas a partir do momento que eu tive um encontro na minha vida, né? Um encontro com Jesus. Mas antes disso, né, a minha mãe tentou ficar com a gente, veio para Belo Horizonte depois de quase um ano sem eu estar, né, com ela. Então minha avó paterna me criou, né, por um tempo. E depois minha mãe veio, mas aí também aquelas idas e vindas de Belo Horizonte para Nordeste. E eu sempre me senti abandonada. Olha para você ver. Eu sentia realmente que a minha mãe tinha me abandonado. O meu subconsciente estava registrado assim. E quando eu fiquei adolescente, ainda fui com 7 anos morar no Nordeste, passei muita dificuldade lá com a minha mãe, porque meu pai não contribuía financeiramente. Então, eu passei muita dificuldade lá. Nessa época, minha mãe já estava com o 3º filho, né? Então, eu passei uma infância também cuidando dos meus irmãos mais novos, aquela disfunção, totalmente disfuncional mesmo, né? Que acaba que uma criança cuidando de uma ou de outra criança, né? Não é legal. Então, fui prejudicada nos meus estudos, teve toda uma parte, né? Aí por trás também, envolvida nesse contexto de confusão, né, de separação e tudo mais. E quando 8 anos, vim morar com meu pai, minha mãe quis voltar para o Nordeste de novo, e eu falei, não, agora eu vou ficar com meu pai. E lá eu conseguia ter uma rotina melhor, né, uma estrutura melhor.
E cresci, fui vivendo a minha vida. Meu pai gostava muito de sair, de curtir, então finais de semana, eram finais de semana que ele chegava muito tonto em casa, e às vezes não conseguia subir as escadas, eu tenho essa memória, mas ele sempre muito feliz, alegre, mas uma criança, uma adolescente vendo tudo aquilo. Até que um dia eu comecei a ter muito medo do meu pai não chegar em casa mais. Então comecei a ter umas situações tipo assim, nossa, eu preciso ir atrás do meu pai, eu preciso ver onde que meu pai está. Então fui criando uma codependência da dependência dele. Então eu ia atrás dele nos bares, eu ficava ansiosa para que ele chegasse em casa. Então, quando ele chegava em casa, que eu tirava o tênis dele, que eu via que ele estava em segurança, eu relaxava. Então, pensa, né, a gente crescendo num ambiente assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu via que ele se dedicava, que ele tentava fazer o melhor, né? Sempre foi um pai presente. Mas, por outro lado, me causando essa codependência, que eu fui entender com o passar do tempo, né? Que isso era totalmente consciente de todo esse contexto, era muito inconsciente. Então, inconsciente. Eu tive bloqueios de aprendizado. Eu lembro que eu não aprendi a ler de jeito nenhum, então eu sofria com isso. Eu não tinha amizades na escola, porque eu me sentia abandonada mesmo, assim, pra você ver como que se refletia até na escolinha, né? Eu me lembro muito sozinha na escolinha. E até que comecei, né, a ter fui trabalhar logo cedo, comecei a sair, então eu gostava muito de sair também, de festas. Comecei a beber também, né? Comecei a colocar bebida alcoólica envolvida. Então, sempre achava que isso era normal, porque era o meu contexto, era a forma que eu sabia viver. Para mim, a vida era isso. Era trabalhar, ia para a escola e curtia. Passava dias assim, às vezes, eu começava no meio da semana e bebendo e saindo e festa e farra. Só que eu tenho lembranças de que algumas vezes a palavra do Senhor foi plantada no meu coração, sabe? Em alguns momentos da minha vida eu tenho memórias de alguma palavra ali, enfim. Me apaixonei, comecei a namorar aos 17 anos. Inclusive, sou casada com meu primeiro namorado, o amor da minha vida. E ele era também muito novo, a gente tem a mesma idade, então a gente farreava muito, aquele primeiro amor, aquelas brigas, aquela confusão, era terrível. Mas depois a gente namoramos 2 anos, nos separamos, então eu fui ter novas experiências, fiquei 5 anos afastada dele, fui noiva de outro rapaz, morei em Mônaco, viajei, voltei, comecei a fazer minha faculdade e aí voltei para o primeiro namorado. Aí eu falei, não, agora nós vamos casar, né? Porque não é possível, porque é para ser mesmo. E o Jontas, ele morava na minha rua, a gente tinha amigos em comuns, a gente era sócio do mesmo clube, estudava na mesma escola, então, assim, a gente tinha muita coisa em comum. E eu peguei e na faculdade e tudo, ele virou para mim e falou assim, não tô aguentando Belo Horizonte mais, vamos sair daqui e tal. E aí eu falei, olha, eu também tenho vontade de sair, eu vou ligar para um tio meu que mora onde? No Espírito Santo. Tinha um tio morando no Espírito Santo e ele tinha um negócio lá. E eu falei, tio, eu tô querendo sair daqui, deixa eu ir para o Espírito Santo, eu tô com uma graninha aqui, a gente pode investir, vamos ampliar os negócios. Eu sempre tive muito essa questão empreendedora, eu sempre amei me relacionar com as pessoas, então eu tinha esse acesso fácil com as pessoas, né? E ele, então vem para cá, então a gente estudou todo um projeto juntos e eu fui para lá. Pois bem, o Senhor tinha planos.
comecei a fazer terapia, porque o negócio era clínica médica. Olha para você ver. Era um negócio de clínicas médicas e eu cuidava ali do consultório, eu contratava os médicos, eu fazia todo o atendimento e eu me apaixonei por uma psicóloga, gracinha, Roberta, virou minha amiga. E eu falei, Roberta, eu quero fazer terapia. Quero fazer terapia, você me atende? Ela, vamos fazer. Ela tinha um método maravilhoso lá. E eu comecei a me desenvolver ali nas minhas questões, nos meus problemas. Eu fui entendendo a falta que minha mãe me fez. Eu fui entendendo a dor do abandono que eu tinha, que era totalmente inconsciente. E eu falei, meu Deus, então é por isso que eu faço o que eu faço, então é por isso que isso e aquilo. Então eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que o Senhor começou a trabalhar em mim foi a questão da maternidade. O papel da minha mãe é importante. Então ali eu já fui abrindo os meus olhos. E Roberta é cristã. E eu lembro de uma sessão, ela falou por uma casa, ela citou uma passagem bíblica. Eu, como é que é? Repete o que você falou. Eu não lembro qual passagem que foi. Mas eu pedi para ela repetir umas 3 vezes. Repete. Mas fala, como é que é? Repete de novo. Aquela palavra entrou de um jeito em mim que eu falei, que é isso, gente? Não, eu vou ter que ler a Bíblia. Eu acho que eu trouxe uma Bíblia para cá. Deixa eu procurar fixar a Bíblia. Não, porque eu tenho que ler. Todo mundo fala da Bíblia. Eu nunca nem li a Bíblia. Eu sempre frequentava o quê? Igreja católica de vez em quando, aos domingos. Já tinha lido alguns livros espíritas. Então, me considerava um pouquinho católico, um pouquinho espírita. Nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Nunca nem sabia o que era. Era desconhecido para mim. Mas eu estava com sede e fome da palavra, de algo. O Senhor estava me atraindo, de alguma forma. Meu Deus. E eu peguei e comecei a ler a Bíblia. Gente, aquelas letrinhas. Eu começava em Gênesis, o que é aquilo? E eu não entendia era nada. Eu não entendia nada daquela palavra. Eu dormia, eu falei, gente, mas o que é isso? Isso é um livro mesmo? Porque eu tô lendo, não tô entendendo nada. O que é isso? Pois Deus tinha planos para mim naquele Espírito Santo. Onde eu fui concebida, eu tive um nascimento espiritual. E tá até em Mateus, estava lendo Mateus, né? Olha para você ver a passagem que eu abri no meu devocional de hoje, diz assim, a palavra do semeador, né? No capítulo 13, Mateus 13. Aí está escrito lá no 14. Os discípulos começaram a perguntar por que ele falava em parábolas, né? Aí lá no 11, Jesus responde, a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. E lá no 15 está escrito assim, vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Meu Deus. Se eles não tivessem feito isso, os olhos poderiam ver e os ouvidos poderiam ouvir. E sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e eu os curaria. Foi isso que o Senhor fez. Então eu peguei aquele livro e falei, Senhor, eu quero te conhecer. Eu falei, Pai, Deus, eu nem sei o que eu falei na época. Eu quero te conhecer. Se revela para mim que eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu senti que viu a pureza do meu coração ali, do que eu não queria, mas eu não estava compreendendo. Eu não estava entendendo. Então, mais interessado era ele, eu creio. E aí eu comecei a ter sonhos proféticos. Comecei a ter sonhos, comecei a sonhar sobre, gente, o que está acontecendo? E uns sonhos muito proféticos, hoje eu sei que é profético. E aí eu cheguei para uma enfermeira que trabalhava lá na clínica e falei, aqui, de que igreja que você é? E eu quero ir na sua igreja, me leva na sua igreja? Pois bem, eu fui.
Cheguei nessa igreja, eu tive uma visão. Eu comecei a olhar para mim, eu estava cheio de fios de ouro. Eu olhava, gente, Bom, olhava, que eu tava fazendo, você tá vendo alguma coisa em mim? Porque eu tô vendo que vários fios de ouro, tô vendo fios de ouro, e eu cheguei lá em casa, eu tava morando com, na época, noivo, né? E aí eu falei para o João, Jonatas, o que, que é aquilo? Parece que eu fui e o negócio subia. Eu vou na igreja aos domingos, né? A gente frequentava católica. Eu não sinto isso que eu senti lá. Eu senti uma liberdade, um negócio, né? Fiquei impactada. E aí o Senhor foi me atraindo e eu comecei a ler a palavra e eu comecei a entender, até que eu e o Jonas decidimos voltar para Belo Horizonte porque as portas se fecharam de negócios lá para gente, sabe? Eu lembro que o Jonas foi ser corretor, fez todo. Tirou a carteirinha do Cresce, e ele foi fazer um negócio. E ele estava com um negócio que mudaria o nosso destino ali, né? Ele estava com o negócio para fechar 3 casas. Eu sei que a comissão ia ser excelente. Eram 3 casas de 500 mil cada uma na época. E aí, essa moça era de uma igreja maranata, se eu não me engano. E aí, na hora de fechar o contrato, ela falou assim: não, mas o Senhor falou que não é para me fazer isso. Então, eu vou repensar, não vou fechar agora. Ele, que? O Senhor falou? A gente nunca tinha ouvido isso, que Deus fala. Como assim que Deus fala? Aí ele tá assim, mas Deus quer sim que ela fecha. Por que, que Deus não quer? Deus quer sim. E não sei, eu sei que ele foi conversar com um pastor para saber como que era isso que Deus fala. E eu vi que foi a forma que o Senhor o atraiu, né? Chamou a atenção dele. Nisso a gente voltou para Belo Horizonte. Eu voltei, tipo assim, numa sexta-feira, não, tipo, num domingo. Quando foi quinta-feira, o meu primo me chamou para ir na central do Luxemburgo aqui em Belo Horizonte. E eu falei, eu vou. Eu quero conhecer, eu quero saber mais, eu vou. Cheguei lá, era uma missionária que tem um trabalho na África maravilhoso. E eu vi aquela intimidade com o pai dela. Ela abriu a boca, a atmosfera mudou, assim. E eu fui tão impactada com aquela mensagem, aí eu lembro do César. Eu até encontrei com ele domingo, eu falei, César, você lembra disso? Que o dia você me pegou, leu a palavra para mim, virou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, tudo isso que você aprendeu hoje é uma mentira. Eu, como assim que é uma mentira? Que você está sendo preconceituoso, que você não viveu nada disso. E você está tendo seus preconceitos. Ele, não, deixa eu te explicar. Olha o que está escrito na palavra. Ele pegou a Bíblia, leu para mim. Isso aqui, Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar. Orou. Aí eu falei, tá bom. Eu vou pensar no que você me falou e eu vou fazer melhor. Eu vou dormir ali agora e eu vou orar. E eu te falo depois. Ele, tá bom. Eu sei, pastora, que eu acordei crente. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não estou duvidando mais de nada daquilo que você falou. Eu acredito. Eu acredito que tudo aquilo é verdade. E eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero ler a palavra. Aí foi assim, pastor. Eu acordava de manhã, ficava em jejum até meio-dia lendo a palavra. Eu lia. Eu falei, meu Deus, que é isso? Que é isso? Aí veio aquele temor no meu coração. E eu falei, Deus, o Senhor é um Deus de amor, mas você não pode brincar com. Não pode brincar, não, olha isso aqui. Olha que isso aconteceu mesmo. Eu ficava assim, gente, ou isso é mentira, ou o mundo é uma mentira. Eu fazia esse questionamento. Ou a palavra de Deus é mentira, ou o mundo é uma mentira. Alguém está mentindo para mim, porque não tem condição. Eu ficava impactada. E nisso começou a vir os sinais. Eu comecei a viver o poder. Aí pronto. Aí foi o trem ficou bom demais. O trem, já na boa mineira fala trem, né? Eu comecei a viver umas coisas muito doidas. E
comecei a mergulhar nessa palavra e eu fiquei doida, eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse negócio é poderoso demais, eu descobri que o nome de Jesus tem poder mesmo. Aí começou a ter manifestações espirituais, eu comecei a expulsar demônio, e eu comecei a pregar o evangelho, e aí eu virei para meu esposo e falei assim, ó, você gosta do seguinte, a gente é noivo ainda. Eu tô entendendo uma verdade. Tá aqui, ó. Eu tô entendendo a verdade e eu tô vendo que aqui diz o que Deus quer de mim. E eu sabia. Porque eu já tava falando para não sei quem. E daqui a pouco ela vai começar a dizer que não vai ter mais relação sexual, não vai ter mais nada. Exatamente isso. É isso que fala, você acredita? Que só depois do casamento. Mas tá tudo bem. Se você não quiser participar disso, você tá livre, pode viver sua vida, porque eu sei o que é melhor para mim agora. E o Senhor foi me revelando a paternidade. Aí eu fui sendo curada mesmo. A primeira experiência espiritual que eu tive foi sobre a minha identidade de filha. Então, o Senhor forjou muito bem essa questão de pai, sabe? Então, eu tive uma experiência linda, pastora. Fui num retiro espiritual e eu comecei. Olha para você ver que é forte, né? Meu avô, por parte paterno, ele tinha centro de Umbanda. Meu pai fala que recebia, que trem todo, né? E a primeira coisa que eu quis fazer foi a libertação na minha vida. E eu comecei a buscar, e eu lembro de uma pregação, uma das primeiras pregações de experiência espiritual que eu tive foi de quebra de maldição. Olha Isso aí. você recém-convertida, você tá ainda no leitinho, né? Eu já tava querendo uma feijoada. Olha aí. Eu fui assim, gente, eu quero quebrar toda a iniquidade. E eu fui para o altar de uma igrejinha. Até da Vivi, do Jardim, Deus é lindo, né? Ele vai colocando pessoas tão especiais para caminhar com a gente. Verdade. E aí eu fui para o Jardim, que era um encontro que a gente... Era uma sala de oração, assim, que tinha numa igreja, que nem funcionava a igreja, ela abria só para a gente orar, só para ter um movimento de oração. E esse de um pastor foi lá, convidado por ela, pregar sobre a quebra de iniquidade. Pastora, eu fui para aquele altar e eu falava assim, Senhor, perdoa toda a minha descendência. Pastora, eu dei um grito naquele altar. E o trem saía de mim assim, ó. E eu senti uma dor no meu útero. Era como se estivesse quebrando mesmo. Foi algo muito poderoso. E eu não tinha todo entendimento. Aquilo era tudo muito novo para mim, mas eu sentia que era forte, que era Deus fazendo na minha vida, sabe? Foi algo muito forte mesmo. E aí eu já estava me preparando para um retiro que aqui chama Resgate, lá da minha igreja. E o Resgate, ele trabalha muito a quebra de maldições, então tem todo um preparo, você faz jejum, enfim. E eu peguei e estava mesmo bem envolvida, bem buscando isso mesmo para minha vida, né? E das ministrações que teve lá foi a paternidade. E eu fiz uma oração linda. Falei assim, Deus, eu estou entendendo que se eu dei um projeto para minha mãe e meu pai, mas perdoa eles, né? Por eles não ter conseguido cumprir da forma que eu sei que o Senhor queria que fosse. Perdoa eles, né? Perdoa. Eu comecei a ter uma cura muito forte voltada para os meus pais, que foi um processo, isso foi desenvolvendo, né? Com o passar dos anos, mas o processo começou ali, quando eu fiz essa oração. Eu falei assim, o Senhor me aceita como sua filha? Se o Senhor me aceita como sua filha, porque eu quero colocar toda a minha expectativa, tudo aquilo no Senhor. Se o Senhor me recebe como sua filha, me dá um presente. E ele me batizou com um dom muito forte. Eu fiquei ali horas sendo ministrada por anjos. E foi um mistério. E eu fiquei muito impactada porque ele me ouviu e ele respondeu na hora. Foi ali foi algo assim que marcou a minha história. Esse movimento
né? Esse mover, esse poder todo, assim, eu fiquei, uau! Então, realmente, ele me aceitou como filha. Aquilo foi realmente uma identidade forjada mesmo, vamos dizer assim. E, pastor, foi indo, passando o tempo, eu realmente entendi, quis cumprir as coisas que o Senhor estava me ensinando, porque aí eu entendi que Ele estava me ensinando a viver, porque até então eu tinha um padrão, eu tinha uma forma que não era a forma que Ele queria. Então eu entendi isso, falei, Deus, então me ensina, porque eu quero viver conforme aquilo que o Senhor tem para mim. Porque até agora eu vi que não deu certo, não. O negócio tá complicado. E eu comecei a ler, a entender, e meu esposo, logo em seguida, também teve um encontro com o Senhor, e o dele também foi algo muito forte. Então, nós concordamos ali, ficamos 1 ano e 7 meses na espera do casamento. Ele ficou trabalhando com moradores de rua, resgatando pessoas de rua. Então ele ia, pregava debaixo desses Eles tiveram viadutos. corte? 1 ano e 7 meses eles ficaram na corte? Sim, não dormia nem na mesma Meu cama. Deus. A gente não dormia nem na mesma cama, pastora, que a gente ficou num temor, numa coisa tão maravilhosa assim com Deus. E a gente tinha Deus fez de um jeito, porque começou um respeito, um temor, um negócio que, tipo assim, a gente começou a construir algo na rocha mesmo, vamos dizer assim, porque não tinha isso. A gente, pelo contrário, né? Era bagunça demais, bebedeira demais. E aí a gente começou nós dois, buscarmos o Senhor, né? Buscar esse eu falo assim, né? Quando o Espírito de Deus ele vem se revelando, é algo muito forte. Então a gente não tinha necessidade, porque os dois estavam engajados, né? Nas coisas de Deus, no propósito, né? Porque o que o Senhor fez? Jesus me deu o destino, Jesus me deu o propósito, e aquilo ali era muito intenso, né? Então ele começou a cuidar desses moradores, resgatar. E aí a gente fez uma aliança com um pastor também, que a gente caminhou um bom tempo com ele. E aí ele teve casa de recuperação, então era uma coisa muito forte, né? Você trabalhar com essas pessoas, resgatar. Eu lembro uma vez que ele pegou o pessoal, era um casal, ele levou para casa dos pais dele, deu banho naquele povo, pôs roupa nova, levou para o shopping, fez o povo ir para o shopping, comprou roupa para o povo, né? Meu Deus! Era bem assim, pastora. E a gente tem muita história, muito testemunho. Até hoje, eu às vezes recebo uma mensagem desses meus irmãos falando que Deus restaurou, que Deus fez, né? Então, era algo muito poderoso que a gente vivia mesmo. E eu falo assim que a vida com o Senhor é uma vida muito movimentada. Você sempre está vivendo algo novo. Então, assim, a gente olhava assim, passava onde a gente frequentava, e eu olhava assim, meu Deus, se revela para essas pessoas também, porque quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu fiquei ali investindo e gastando o meu tempo por algo que não tinha um propósito nenhum, era só um prazer momentâneo. No outro dia eu queria mais, no outro dia eu queria mais, não tinha fim, não tinha satisfação, né? Então, tipo assim, era uma coisa que, enfim. E hoje eu sou tão feliz, né, que eu tenho propósito, e eu, desde o início, eu falei, Deus, eu quero dar frutos, eu quero glorificar o seu nome, eu quero que minha vida te glorifique, eu quero que o meu casamento te glorifique, eu quero que meus filhos te glorifiquem. E eu lembro que em setembro, agora eu fiz 10 anos, né, eu escrevi uma carta para o Jonatas e eu falei assim, eu lembro do meu e do seu coração no dia do nosso casamento. Quando a gente decidiu casar, a gente queria que as pessoas vissem o que Deus tinha feito em nós. Não era sobre nós, mas era sobre o que Ele tinha feito.
Então, que nós possamos continuar, né, com esse propósito, que a nossa família possa continuar, né, glorificando a Deus. Então, se paga um preço, né? Hoje em dia se paga um preço mesmo para estar na presença, né? Porque são tantas distrações, pastor. São tantos afazeres, são tantas as coisas, né, que quer tirar a gente dos nossos encontros, né, diários com Jesus. E como a gente precisa desses encontros, como a gente precisa, né, de encontrar todos os dias. Tem uma passagem na Bíblia que ela marcou muito a minha vida, e sempre que eu lembro da minha história, eu lembro da mulher samaritana. Quando Jesus foi ao encontro daquela mulher, né, ele escolheu estar ali. Verdade. Se eu não me engano, eu não vi Jesus falando com nenhum outro encontro que ele teve, que era ele. Eu sou Jesus, eu sou o Messias. E ele se revela para ela em toda a sua intensidade, ali num poço de água, profético também, né? Ali falando da água da vida. Sim. E é uma das passagens que eu confesso que eu mais gosto, assim, que eu vejo o que aconteceu naquela vida daquela mulher depois, né? Ela depois alcançou muitas vidas naquela cidade, né? E era uma mulher como uma missionária, né? Uma evangelista, proclamando o evangelho, né? Apresentando Yeshua para aqueles que não o conheciam. Exatamente. E como ele foi, né, cirúrgico em todo aquele encontro, em cada palavra que ele disse, né? Eu gosto assim, dessa passada. Eu amo isso porque ele sempre é cirúrgico. Ele vai direto na raiz do problema. Exato. Então, é isso. Assim, é esses encontros que a gente precisa ter, né, para que a gente possa continuar, né, na nossa missão, aí, no nosso propósito, né? E foi isso, assim, minha história com Jesus, ela continua, né? Eu fui ungida pastora junto com o meu marido, por esse pastor que a gente caminhou um tempo com ele, que foi uma bênção, aprendi muito com ele. E depois o meu esposo começou a ter visões assim, não estava mais encaixando, né? E aí acabou que a gente saiu, né, dessa igreja, voltamos para a igreja que a gente batizou, né? Que é central, ela tem uma visão de células, e hoje nós estamos lá e focando também, né, na criação dos nossos filhos. Teve também, eu falo assim, que o Senhor, quando a gente entrega, né, o controle das nossas vidas para ele direciona todas as coisas, né? Ele direciona, ele abre uma porta, ele dá ideias. Logo depois também aconteceu, são vários, né, testemunhos, mas teve um testemunho também do meu negócio que hoje eu tenho, né, que é a Era, que é a empresa de produtos naturais. Eu vejo o propósito de Deus em todo esse projeto. Eu lembro que eu estava em oração por uma amiga quando o Senhor me fez ligar para essa amiga e falar de negócios. Era uma coisa que eu nunca falei com essa amiga, era sobre negócio, a gente sempre falava de outras coisas, e eu falei, não, eu quero falar com você sobre negócio. O que você está vendo de novo no mercado? E aí ela comentou de algo que ela tinha comprado, tinha gostado, eu mandei ela vir. Eu lembro que o meu menino do meio estava com 4 anos de idade. Com 4 meses de idade. E aí a gente veio, nesse tempo era pandemia, então nasceu-se esse projeto. Depois cada uma seguiu, né, o seu projeto, ela seguiu o dela, eu segui o meu. E eu continuo, né, porque realmente eu acredito que Deus me direcionou, né? Então eu quis continuar, quis avançar, e eu vejo quantas pessoas eu sirvo com esse projeto. Então, é uma estratégia de cuidar das pessoas, né, com os produtos naturais. É um produto que tem o objetivo de cuidar do couro cabeludo. Então, quando eu faço os produtos, eu que produzo, né? Nossa, E
Então eu coloco um louvor e eu profetizo sobre, né, o Meu produto que as Deus, pessoas vão usar e que elas vão mesmo, lindo. né, ter esse encontro, porque eu creio mesmo que o Senhor colocou, né, a natureza, né, para servir, né, para não servir. E Ele sabia que a gente precisaria de cura e as plantas desde, né, quanto tempo tem aí? Eu sou bisneta de Índia, né? Minha avó é descendente de Índia. Então, quanto tempo que as pessoas, né, usavam as plantas para curar, para a medicina, né? E hoje em dia isso é reconhecido também. Então, eu vejo o propósito de Deus nesse projeto da Era, em que eu posso alcançar pessoas, posso ser bênção na vida das pessoas, e eu sou essa pessoa, pastor. Eu amo Glória a Deus. gente, eu amo pessoas, eu amo servir pessoas, eu consigo olhar para as pessoas e enxergar tesouros escondidos na Meu vida Deus. delas. E eu falo muito que eu gosto de despertar essas pessoas também para viver o propósito delas. Aleluia. Então, eu sei que Deus tem projetos e na hora certa, no tempo certo, tudo vai acontecer. E eu tenho recebido palavras porque eu preciso descansar. E eu estou entendendo isso, sabe? Porque às vezes até isso gera, né, ansiedade na gente. E a gente precisa entender o tempo de Deus, né, para não atropelar as coisas, porque Ele sabe o que é melhor, né, para as nossas vidas. Então, eu tenho andado muito, assim, querendo realmente viver o tempo de Deus para minha vida, né, viver cada momento, e eu consigo olhar ao meu redor e desfrutar e ver Deus nos pequenos detalhes, nas coisas extraordinárias também. Então, de manhã, quando a gente acorda aqui, a gente já acorda dando bom dia para o Espírito Santo, né? Então, eu tenho uma missão, né, hoje, que é passar Cristo, né? Revelar Cristo Jesus para os meus filhos, para que eles se apaixonem, né, por Cristo Jesus. Mas eu não perco a oportunidade de ser luz na bênção, né, na vida das pessoas que se aproximam de mim. E eu acho que é por aí, né? Essa é a verdade que eu carrego, é o propósito da minha vida, né? É glorificar a Deus mesmo. E o Senhor tem derramado graça, o Senhor Aleluia. tem feito, né? Glória a Inclusive, Deus. uma desses convites, depois eu quero até convidar vocês a conhecer um projeto que é Forte como a Leoa. Eu escrevi também Meu aqui. Deus, já gostei do tema. Se é para rugir, vamos rugir com força. Eu escrevi um pouquinho aqui resumido Meu da minha história. Deus, São histórias de lindo, mulheres, aí, ó, pastor, história de mulheres que tiveram a lindo. vida transformadas, né? E se tornaram Nossa, que fortes como lindo. leoas. Eu Então, estou escrevendo um também. O meu ai, deve lançar lá para abril ou maio do ano que vem. que bom, que bênção. Ó, terapêutica escrever a nossa história, viu? Meu Deus. Eu tenho um também. Papai proporcionou um para mim, né? Tava na agenda do pai, meu Olha, ex. como chama? Restaurando a sua raiz familiar. Uau, amei, eu quero esse livro, onde compra? É uma abordagem psicológica, terapeuta e conciliamento eclesiástico. Então aqui tem Uau. vários pastores, psicólogas, terapeutas, né, que lidam diretamente, né, com esse assunto familiar. E eu fui convidada para participar desse livro, né, que foi bênção. Através desse livro, Deus abriu uma outra porta e ele falou assim, não vai parar. E eu já comecei, né? Já tem um próximo livro aí quando Glória a quiser. Deus. Para mim foi super desafiador, foi um trecho, né? Foi Sim, pequeno, mas para mim foi sim, desafiador e mas também é exatamente desafiador, é um destravar, né? É um dom, é um caminho que o Pai começa a fazer conosco, né? Eu digo para mim, uma mulher improvável, né?
Uma mulher que a sociedade e os parentes falavam, dos 18 anos não passa. Então, eu estou aqui, 44 anos para honra e glória do nome do Senhor, e Deus fluindo e fazendo aquilo que Ele planejou para a minha vida. Amém. E assim é na nossa vida, né? Quem Amém. diria que uma de nós estaria escrevendo livro? Nossa, para mim foi algo surreal. Foi surreal. Eu também. Eu tinha. Aí veio os meus bloqueios. Gente, eu não sabia nem ler, escrever. Quanto tempo? Aí eu escrevi um livro, já começou assim, né? Mas, gente, Nossa, aí eu comecei a lembrar do que Deus fez. E Ai, foi interessante. Isso aqui foi algo marcante. Porque sabe aquela menininha que foi raptada? Aquela criança lá em Recife? Eu acolhi essa criança, porque quando eu comecei a escrever essa história aqui, eu chorava. Falei, meu Deus, como eu senti falta da minha mãe, eu nem tinha essa noção. E eu acolhi essa criança e eu falei, uau, é como se eu tivesse pegado ela pela mão e trazido para o tempo de agora. E o Senhor fez isso, e o Senhor proporcionou isso. Gente, escreva sua história, porque assim, é algo que Deus faz de cura e transforma. Quando você começa a lembrar de onde você veio, o que aconteceu, onde você está, para onde o Senhor está te levando. E você venceu, né? Você gera uma chave de autoridade. Esse segundo livro que eu estou escrevendo, né? Tem convidados. É exatamente o tema dessa live aqui. Minha história escreveu Jesus. Então eu convidei homens e mulheres que têm história, fatos reais, experiência, para declarar e escrever ao mundo. Porque esse livro, esse próximo livro, o Espírito Santo ele me deu um direcionamento. Quando eu conversava com a editora pelo telefone, eu tive a visão na hora da capa do livro. E como eu sei fazer esse negócio de arte, eu tive que fazer rápido a arte da visão que Deus me deu do livro. E ele falou assim, esse livro é direcionado às nações. Uau! Glória a Deus. Então, assim, pastora Cris tá aí, ó. Ela tá falando assim, os shampoos são ótimos. Ela já falou aqui. Meu Deus, ela também tá no livro. Pastora Cris é uma das minhas convidadas. Ela tá no livro para contar a história dela. Glória a Deus. E é assim, né? Deus usa a sua história, a minha história. E como os testemunhos, né, são fortes, são poderosos, porque pessoas se Não podemos guardar, gente. Não podemos guardar. A ordem do Senhor foi a que Ele falou comigo. Por isso tem essa live aqui de testemunho. Amém. O Senhor falou, você vai fazer uma live para mim. Eu falei, quê? Botar minha cara em live? Eu não gosto. Isso aqui, para mim, é desafiador, porque não é algo que eu gosto, né? E eu falei, Senhor, o Senhor me bota em cada uma. Ele falou assim, é necessário. Aí eu falei, mas por que, Senhor? Ele falou assim, você vai buscar homens e mulheres que têm experiência comigo, que têm testemunho, porque o mundo, as pessoas precisam ouvir aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo na vida dos meus filhos, porque as pessoas não creem mais no poder de Deus. Elas acham que é história. E o Senhor falou assim, conta, grava, coloca, porque sou eu manifestando na terra, e as pessoas serão alcançadas através dessas lives de testemunho. Então, isso aqui pertence a ele, não é meu. Essa página aqui não é minha, né? Eu não estou preocupada com seguidor, com número. Não, não, não. Se uma vida for alcançada através dessa live, o propósito foi alcançado. E é tão forte, que ele pastor. Foi proposto, É tão forte isso, porque tem um ano que o Senhor me deu uma palavra, que essa palavra, assim, não sai da minha mente, vira e mexe, eu tô nela de novo. Eu quero compartilhar, pode? Amém. Porque eu quero que vai receber isso também para o seu ministério, né? Olha, quando tá lá em Mateus, né? Mateus 5, diz assim, verso 13, vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário. Pelo contrário. Ela é colocada no lugar
próprio para iluminar todos os que estão na casa. Mais forte agora. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Glória. Então é para a glória e honra do Senhor, é para louvar o Pai do céu, né? E como nós somos felizes, como somos o povo mais feliz dessa terra, sabe por quê? Porque a gente tem a revelação do reino de Deus, o reino dos céus. Então, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Não tem jeito. Não tem, pode acontecer o que for. A verdade é essa. Nós somos escolhidos. Nós somos você que está nos vendo. Você é escolhido, você é escolhida. Nada muda isso. Nada muda isso. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Coração do Pai e os braços dele estão assim, ó. Vem, vem, vem. Amém. É isso, pastora. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. É isso e muito mais. O pessoal tá mandando coraçãozinho para você aí, ó. Gabriele Ribeiro, aí, ó. O meu aqui travou, não tá aparecendo as mensagens. Gabriele tá mandando um coraçãozinho pra você. Coração pra você. Pastora Cris tá fazendo a propaganda do shampoo aí, gente. Coisa boa, ainda vem ungido. Entra lá no Instagram da Era para vocês conhecerem. Chama Era com H no final. ERAH. Pastora Cibele também tá aí, ô glória. Pastora Cibele é uma bênção assistir, viu? O testemunho dela maravilhoso. Foi lindo, lindo, lindo a canção, louvor, né? Que ela não é, menina? Rapaz, pacote completo. Fiquei a Valéria também tá aqui. A Valéria também tá aqui, tá aqui. Pastora Michele, minha pastorinha amada. Ih, rapaz! Eu amo essa mulher. Hoje eu até liguei pro pastor, pro marido dela. Falei, hoje é dia da favela, hein? Quero live lá para você falar da história da favela. Ele escreveu um livro contando a história da favela, muito legal. E eu falei para ele fazer uma live pra gente, falando da história, por que chama favela. Eu amo eles. Olha, Deus é bom demais. Ele nos presenteia com pessoas tão especiais. A senhora também, pastora, assim, estou alegre de te conhecer. Eu vejo uma unção do Senhor na sua vida. Eu vejo mesmo um derramado Senhor, né, através de você. E eu fico assim, nossa, é Deus, porque para pôr a cara aqui, para ser encorajada em fazer isso, tem que ser de Deus mesmo, porque senão a gente não consegue. Então, uma unção poderosa, um encorajamento do Senhor sobre a sua vida, e que, assim, muita coisa vai acontecer aí. Deus é muito lindo. O que a pastora Cris está falando aí? Tá falando que é minha? O quê? Michele? Amei, Michele, mas é minha. Deve ser isso. Quem que é tua, pastora Cris? Escreve aí. Ela me presenteou com esse dia maravilhoso. Tá falando que nós duas é dela. Ai, Jesus, olha o ciúmeiro aí, hein? Ai, meu Deus. Encontrar vai ser bênção demais, não vai? Não, vai ter que fazer um dia. Não vai? Meu Deus. Eu tô pra ir... Você é da onde? Espírito Santo? Eu tô de BH, tô em BH. Ah, BH. BH. Espírito Santo eu vou todo ano. Esse ano que eu não pude ir. Mas todo ano eu vou para um retiro de mulheres que acontece aí, no mês de agosto. É o último final de semana de agosto. Ai, que bênção, nossa. É lá na Casa do Olheiro. Ah, tá. Da pastora Elisângela Sobrosa. O Áxia. Olha, que bênção. Rede Áxia. Todo ano eu parto por Rede Áxia. Acho que é 18 ou 19 anos que já acontece esse retiro. Uau! É bênção demais. Tem que vir para BH mais rápido.
Eu vou. Se alguém me convidar, eu vou. Aí, Só ó, me dá o endereço. tá mais que Só vou convidado. se tiver café, hein? Eu gosto de café forte, hein? Só vou se tiver café e o pãozinho de queijo da Adriana. Nós vamos fazer aquela mesa de café especial, né, pastora? Não é? Oh, meu Deus. Coisa boa. Já tá convidada. Ih, pastora Cris aí, ó, botando pilha. Ela vem aqui pra casa. Que Ô, bom. Glória, esse final de semana. Vai vir pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu sou do Bom Rio. demais. Eu amo praia, né? Sou filha de pernambucana, então É mesmo? praia pra mim é bom demais. Sou Não doida é? com praia. Aqui tem muitas praias. Eu fiquei minha Então, adolescência indo para Cabo Frio. Praia do estive lá mês passado, no meu aniversário. Fiquei 3 dias lá. delícia, né? Nossa. Maravilha. Você esquece tudo. Não tem telefone, não tem É ninguém. Só você, necessário. Deus e a família. É necessário esse tempo de descanso, né, pastora? Eu paro porque senão não dá, né? A demanda é muito grande. É de segunda a sexta, a demanda é grande. Eu atendo todo dia eu tenho atendimento. Algo muito importante que a senhora falou no início, né, da sua caminhada, quando a senhora entendeu que precisava passar por processos de libertação, quebras de altares, maldições. E a gente sempre fala sobre isso, né? Porque as pessoas entendem que eu reconheço a Jesus. Aliás, eles falam que aceita Jesus. Jesus não se aceita, Jesus se reconhece. Porque ele é Senhor, ele não é qualquer coisa, né? Então nós reconhecemos a Yeshua como nosso único e eterno Salvador, aquilo que ele fez, o sacrifício dele. E aí, quando se passa pelo batismo, as pessoas acham que depois que se batiza, o velho homem morreu, a nova criatura, né, ressurge, passa a ser filho e tal, mas Deus perdoa os pecados e as pessoas pensam que zera, né? Só que as consequências de uma vida toda tá ali. E a consequência você vive. Daquilo que você fez, daquilo que você se meteu, os pactos, a aliança, a voltinha que você deu no espiritismo, as coisas que você se enfiou, os pactos de sangue, os pactos no mundo espiritual. E isso continua falando sobre a vida da pessoa. Ah, mas eu tô em Cristo. Não tem mais essas coisas. Aí sim, você precisa remir, você precisa quebrar, você precisa renunciar, você precisa ser ministrado. E eu lido com isso todos os dias. Todos os dias eu faço atendimento, né? Indo nas dimensões, vendo a situação das pessoas, aqueles que querem, né? Também, porque tem um processo. Nem todo mundo quer ser tratado. Nem todo mundo quer se submeter. Nem todo mundo quer fazer os caminhos de volta, porque caminho de volta dói. Dói. Caminho de volta vai mexer na sua estrutura, vai te confrontar, né? E o confronto, mas é necessário, porque o confronto traz cura, né? E nem todo mundo quer passar por isso. E o que a senhora falou é real e é exatamente isso. O tempo que a senhora está aí contando seu testemunho, eu via papéis diante da senhora. Eram vários papéis e a senhora, tipo, como se a senhora estivesse despachando esses papéis. Eu não sei o que é. Se é processo, se é projeto, se é coisa da tua empresa, se é coisa pessoal, se é coisa de igreja, eu já não sei, né? Porque é pessoal e o pai fala e você sabe daquilo que você vive. Só que eu via também como se viesse uma parceria, eu não sei se é parceria o nome, porque eu não entendo o mundo dos negócios não, né? Mas é algo que vai vir como, deixa eu tentar te explicar, é algo que vai vir de algo que você tem pedido ao Senhor. É como se fosse uma franquia ou uma plataforma, como se fosse uma empresa que vai representar a tua, alguma coisa assim, sabe? Que vai lançar teus produtos. Vamos entender assim. É o que eu estou tentando explicar daquilo que eu vi. Amém. Né? Algo que vai vender teus produtos. Entende? Não sei se é uma franquia, não sei explicar o que é. Mas é algo assim que vai vir como uma plataforma para vender teu negócio, para explodir, sabe? É um negócio assim, que vai vir aí
sobre a tua vida, entendeu? De expansão de negócio. Pronto, a palavra desceu. Amém. Glória a Entendeu? Deus. Eu vi esses papéis aí diante da senhora. Papéis, muito papéis, assim, a senhora, entendeu? Despachando. Eu não sei se é produto, se é nota de produto, tá entendendo? Eu não sei o que que é, mas a senhora, muito papel, entendeu? Amém. Glória a Só a Deus. senhora sabe. Glória a Deus. A senhora sabe o que o pai vai fazer, o que ele vai falar. Amém, amém. Bom, amém. Eu vou voltar Só para pra dar o contar testemunho. Tá aí, a glória é dele. A glória é Exatamente. dele. Eu não sei da vida de ninguém, irmão. Nem quero saber. Quem tem que saber é Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Que Deus continue te usando, né? Te capacitando, fortalecendo. Eu tô lendo os comentários, perdão. A pastora Cris tá falando assim, lá vem a boca do aba. Ela já me conhece. Eu não posso engolir, né? Não é meu. Glória A visão não é minha. Glória a A visão Deus. não é minha, gente. Eu não tenho dificuldade de falar nada que o pai manda. Pode ser fel, pode ser mel. Tem que me amar. Não pode me odiar, tem que me amar. Hoje foi benção, hoje foi papel. Amém. Glória a Na Deus. maioria Eu das vezes, recebo. não é? Na maioria das vezes, papai me usa com cajado, entendeu? É batendo. Mas você sabe que eu, particularmente, aprendo muito quando Deus traz palavra né, de conserto. Sim. Eu sempre recebi muito, tipo assim, quando os pregadores estão, né, no altar, eu falei, eita, eu gosto é assim, manda mesmo, vamos embora, vamos. Porque a gente não pode ficar de mimimi, não. Sim. A gente tem que enfrentar e avançar, né? Deus, ele tem pressa que a gente se cure, que a gente se transforme, para que a gente seja mais bênção ainda. Exatamente. Então, eu sempre estabeleço os processos, assim, vamos lá, vamos resolver o problema. Eu criei esse problema, eu tenho que resolver agora. Vamos resolver. Quem criou fui eu. A gente tem que parar de culpar os outros, né? Eu falo isso muito com meu pai. Às vezes ele vem chorar, né? Vem chorar. É um povo que se vitimiza muito. E isso é uma coisa que a gente traz lá do Éden, porque foi a mulher, foi a serpente, foi não sei quem. Transferência de culpa, né? Vai transferindo a culpa. Não, que dia que você vai ter responsabilidade e assumir mudar seu resultado, mudar a história, né? Então, assim, não é fácil, a gente precisa de uma força mesmo do alto para a gente poder quebrar, às vezes, gente, é coisas de uma vida, de uma geração, é só pelo poder de Deus para quebrar. Não tem condição, a gente sozinho, a gente tem que ter um apoio e seguir em frente, né? O que não pode é a gente gostar do lugar, né? Onde Deus já está querendo tirar a gente já faz tempo, né? Verdade. E seguir em frente, né? E não ficar muito Mas tempo olhando para trás. Olha só, tem gente que gosta de ficar porque fica confortável nesse lugar. É quentinho. E aí, quando o Senhor toca, quer tirar, vai trazer desconforto. Tem gente, infelizmente, que é difícil. Mas, amém. Deus seja louvado através da tua vida, que grandes coisas Deus continue operando, realizando através das tuas mãos, do teu ministério, do teu trabalho, da tua família. Obrigado por participar e aceitar de prontidão. A pastora Cris falou assim, chama a pastora Michele, que ela tem um testemunho. Não foi ela, hein? Amém. A nossa pastora Cris é uma bênção. Ela que faz as conexões. Glória a Deus pela vida de todos vocês, né, que está aqui com a gente, que vai assistir depois. Que o Senhor possa ministrar, derramar mesmo unção, poder, né, para que grandes coisas o Senhor também faça através, né, de cada uma de nós que tem uma história, que tem, né, ali testemunhos para contar. Eu sei que tem muita gente aqui que tem uma história linda, né, para ser compartilhada, e
Que o Senhor te use, né? Eu falo que é no Amém. extraordinário e no ordinário. Às Meu vezes é na Deus. vizinhança, né? Às vezes é na Sim. padaria. Não vão perder a oportunidade, não, de ser luz e sal, Verdade. né? E o Senhor tem falado muito isso para mim, que às vezes você deixa passar, sempre tem alguém do seu lado que está precisando, Verdade. né? Então, às vezes é no ponto de ônibus, não, tantas coisas já aconteceram assim, né, de extraordinário, que você falou, uau, e é tão bom, a gente se sente tão, Sim. Já né, vivi muita cheios, coisa com ele. né? Continuo vivendo. E esses mínimos detalhes É uma assim. É mesmo. palavra, um abraço, Sim. né? Outro dia passou, foi incrível isso, foi recente também. Eu, às vezes vivo umas coisas assim que passa batido, mas recentemente mesmo, eu mandando mensagem para um cliente e foi por um engano, assim, eu mandei para um número errado. Só que aí ele começou a falar que estava passando por uma situação daquela que eu tava. Eu falei, nossa, é mesmo? Aí eu comecei a pregar para ele. Eu falei, olha. Eu estou aqui, não é por acaso, então que o Senhor possa te abençoar, que você possa, né, ter um encontro real. Uma mensagem do WhatsApp caiu lá de forma que Sim. eu consegui transbordar. Eu acho que é isso que o Senhor quer, né, das nossas vidas, que a gente seja um Verdade. canal, né, do reino dos céus aqui na terra. E não sei porquê, mas ele quis assim. Ele quis que fôssemos nós, porque poderia ser os anjos, mas ele Verdade. quer que a gente participe com ele disso. Então vamos, né, obedecer e desfrutar, porque é delícia demais abençoar o outro, né? Amém. Obrigada por me abençoar, por ser bênção na minha vida. Amém. Obrigada, Amém. senhora, também. Quero agradecer a todos que participaram, estiveram aqui conosco. Seja edificado, seja alcançado. Compartilha na vida de alguém. Vai ficar salva aqui a live de testemunho e depois ela vai subir lá para a página do projeto no YouTube. Tá bom? Beijo no coração. Shalom, shalom. Obrigado, pastora Michele. Obrigada, Beijo. Deus beijo com continue Deus. abençoando a sua vida. Amém. Essa também. Tchau.